O SBT News continua a acompanhar os trabalhos da 18ª edição do Congresso Internacional da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que vai até o dia 2 de julho, próximo domingo então, com 318 palestras e painéis relacionadas a temas diversos do jornalismo, segurança pública, direitos humanos, inclusão, a participação da inteligência artificial também na comunicação atual, entre outros temas. E eu vou conversar agora com o Guilherme Amado, que é diretor da Abrage e também colunista do portal Metrópolis, que vai mediar um painel sobre a cobertura dos ministros do atual governo federal. Por que fazer uma cobertura dos ministros e não só dos ministérios? Boa tarde, Zé Luiz. Quando qualquer investigação começa, a investigação jornalística não é diferente, você tem dois caminhos principais para ir. O follow the money ou follow the people, quer dizer, seguir o dinheiro ou seguir as pessoas. Sim. São duas maneiras de você conseguir encontrar irregularidades, ilegalidades, enfim, quaisquer tipos de desvios que tenham sido cometidos na conduta ou desvios de dinheiro mesmo. Então, essas duas investigações que vão estar no painel, do repórter Ítalo Nogueiro da Folha de São Paulo e do repórter Vinícius Alfredo do Estadão, elas são investigações que foram no Follow the People. Eles olharam para a ministra Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo, do governo Lula, e para o ministro Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, também do governo Lula. E foram analisar a conduta, a história deles, o histórico deles antes de chegar aos ministérios. No caso da Daniela Carneiro, como ela agora é deputada federal, mas era deputada estadual e é casada com o importante prefeito do Rio de Janeiro, que é o seu padrinho político, Vaguinho. E no caso do Juscelino Filho, ele era deputado federal e fez muito uso das tais emendas de relator do orçamento secreto. Então, quando os repórteres mergulharam no histórico de ambos, encontraram, no caso do Juscelino, condutas claramente erradas e no caso da Daniela, uma relação muito próxima dela com grupos milicianos da Baixada Fluminense, né? Uma área muito importante do estado do Rio de Janeiro e que tem uma atuação muito grande de grupos paramilitares. Essas reportagens expuseram isso, lançaram luz sobre o histórico de ambos e foram importantes para que a sociedade percebesse, ficasse atenta sobre a composição do Ministério do Lula e também especificamente sobre a conduta de ambos, que estão à frente de pastas importantes e que movem muitos recursos. Você, como repórter e colunista, por que é importante, explica para a gente por que é importante esse escrutínio em relação a quem ocupa um cargo público como ministério? Eles dois são ministros do Poder Executivo, então eles têm o que a gente chama da caneta na mão. A caneta na mão para autorizar pagamentos milionários, autorizar obras milionárias. São pessoas cujo poder de decisão influi no gasto de muito dinheiro público. Então nós, como jornalistas, a gente tem um dever, seja o partido que for, seja a linha política que for, a gente tem um dever de fiscalizar a atuação dessas pessoas. Quando a gente olha com atenção para o que eles estão fazendo, a gente está defendendo o interesse da sociedade, o direito da sociedade de se informar bem sobre a atuação dos servidores públicos que trabalham para a gente, né? É uma ajuda que o jornalismo dá para tentar depurar quem ocupa cargos públicos? Exatamente. E a gente, como jornalista, a gente tem uma liberdade de investigação um pouco diferente dos órgãos oficiais. A polícia, o Ministério Público, o Judiciário, eles têm poder de quebrar sigilo, eles têm poder de sigilo telefônico, sigilo bancário, enfim, eles podem fazer uma série de investigações que a gente não pode, para o bem das coisas, né? Mas a gente tem uma liberdade que eles não têm, que é a liberdade de perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa. E isso é uma arma muito poderosa. E publicar, e contar para a sociedade o que a gente descobriu. Porque quando a gente pergunta, a gente chega para um ministro e faz uma pergunta para qualquer pessoa no entorno dele, a gente pode fazer isso com a autorização que a sociedade nos dá, nos reconhecendo como jornalistas. Um delegado, um investigador, um promotor, ele sempre precisa de uma autorização judicial até para fazer uma inquirição, pegar um depoimento.
E a gente, como eu falei, essa autorização quem nos dá é a sociedade que reconhece o jornalismo de qualidade. Contando com a boa-fé das fontes também. Exatamente. Agora, existe uma diferença, já foi identificada uma diferença entre a cobertura com o governo anterior e o atual governo, a cobertura dos ministros do governo anterior e o atual governo? Dá para fazer um paralelo? É difícil o governo que gosta de jornalista, né? A gente tá lá para incomodar muitas vezes, fazer as perguntas que muitas pessoas gostariam de fazer, mas não tem oportunidade. Mas a gente percebe uma diferença, não vou dizer nem só entre esse governo e o governo anterior, é entre o governo anterior e todos os outros do período democrático. Os outros governos, seja do Lula, do Fernando Henrique, do Michel Temer, eles tratavam a imprensa com seriedade. Eles podiam não gostar, eles podiam reclamar, mas eles sabiam que o nosso trabalho era um trabalho necessário, sério e que merecia o respeito, porque ali do outro lado estava uma pessoa representando a sociedade. No governo Bolsonaro, a gente viveu uma coisa muito perigosa, que era a tentativa de descredibilizar esse trabalho, de atacar o jornalista e de tentar fazer com que a sociedade visse na gente não seus aliados no esforço para obter informação de qualidade, mas sim como adversários daquele projeto político que estava ali, quando a gente não é. Da mesma maneira que há muitos petistas que veem jornalistas como seus adversários, muitos bolsonaristas faziam o mesmo. A diferença é que quando o presidente ele incentiva isso, ele estimula isso, ele encoraja essa animosidade com a imprensa, ele coloca o nosso trabalho em risco, inclusive do ponto de vista físico, né? A gente teve muitos jornalistas que foram atacados fisicamente, agredidos, colegas seus na televisão, e isso, quem mais perde com isso não é o jornalista, é a sociedade que passa a perder essa oportunidade que é ter informação de qualidade por meio do trabalho jornalístico. E não respeitar, criticar, barbarizar, desconsiderar o trabalho do jornalismo é desconsiderar também um dos pilares da democracia. Exatamente, assim, eu acho que a crítica ela é super natural, ela é saudável. O jornalismo que não é criticado ele é um jornalismo pior. O que não pode ter é o ataque ao desrespeito. No caso das jornalistas mulheres, que são muito mais atacadas que nós homens, é também o componente machista, né, o componente misógino. Isso é atentar contra a democracia. E se você é de direita, se você é de esquerda, pouco importa. Você tem que entender que quanto mais liberdade o jornalista tem para trabalhar, melhor é para você, porque mais informação e mais pluralidade de vozes você vai ter. Sem dúvida. Falou aqui Guilherme Amado, diretor da Abrage, colunista do portal Metrópolis. Guilherme, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer. SBT News no 18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.